Olá, meus amigos, eu sou o professor Beto, professor Herbert Takano, professor de Direito Penal. Você pode me chamar de Beto. Agora vamos para uma dica de Direito Penal para você não errar, seja na prova da OAB, seja em outros concursos públicos que você vai prestar depois da aprovação no exame de ordem. Vamos devagar. Primeiramente, vamos contextualizar o assunto. O crime em sentido analítico, o conceito de crime em sentido analítico, aquilo que você aprende na faculdade. Crime é fato típico, ilícito ou antijurídico, que é a mesma coisa, e culpável. Agora vamos estudar a parte do fato típico. O fato típico é dividido em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Beleza, professor? Requisitos cumulativos do fato típico. Para o fato ser típico, tem que ter esses 4 elementos. Rapidinho. Vamos analisar o primeiro elemento, a conduta. A conduta é toda ação ou omissão com dolo ou culpa. Perfeito, professor. Ação ou omissão. Esse é o elemento físico da conduta. O elemento físico da conduta está no crime ser comissivo ou omissivo, e essa é a dica da aula de hoje. Bora para a tela, vamos lá. O crime, a ação criminosa, o delito, ele pode ser comissivo, praticado através de uma ação. Quando o agente pratica uma ação, pratica o que a lei proíbe. Matar alguém. Geralmente você verifica um crime comissivo? Geralmente não. Você vai verificar pelo verbo do tipo penal. O que é verbo do tipo penal, professor? Vamos lá, o que é verbo? Toda palavra terminada em AR, ER ou IR, que vai exprimir uma ação, nesse caso, de crime comissivo. Beleza, professor? O senhor pode me dar um exemplo de um crime comissivo? Eu te dou 30. Primeiro, vamos lá. Matar alguém. Matar alguém, você pratica através de uma ação, que é o crime do artigo 121? Sim, esse é um crime comissivo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para ter com ele conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, o crime de estupro. Constranger alguém, constranger, é um verbo que se pratica mediante uma ação? Sim, então o crime de estupro é um crime comissivo. Professor, perfeito, nós temos também os crimes omissivos. Já os crimes omissivos, eu peço uma atenção especial para vocês. O crime omissivo, ele pode ser um crime omissivo próprio ou impróprio. Professor, fala para mim aí sobre esse crime omissivo próprio. Vamos lá, senhores. O crime omissivo próprio é o crime que dentro do próprio tipo penal, falo o tipo penal, eu digo sobre o crime que você está lendo aí no Código Penal, está descrita uma conduta de deixar de fazer. Olha aí, é uma omissão, é um deixar de fazer. Um crime omissivo é aquele crime que é praticado, então, mediante uma omissão. Ai, professor, então eu posso praticar crime mediante ação ou omissão? Sim. Não falei para vocês que a conduta é ação ou omissão com dolo ou culpa? Então vamos lá. Essa omissão pode ser uma omissão própria, onde existe um tipo penal que ele é omissivo. Não estou entendendo, professor. Está aí um exemplo. Um exemplo para você. O exemplo é o artigo 135 do Código Penal. O crime de omissão de socorro. Omissão de socorro. Ah, professor, como é que eu sei que ele é um tipo penal omissivo? Olha lá, olha o verbo do tipo. É um deixar de fazer algo. Ah, professor, até aí tudo bem, tá maravilha, eu consegui entender. Eu consegui entender que o tipo penal omissivo é aquele que está escrito um deixar de fazer no tipo penal. E o omissivo impróprio? Calma, vem para mim aqui. Eu vou te explicar o que é o Código Penal quando ele fala sobre impróprio. Vamos lá. Toda vez que o Código Penal disser que uma coisa é, mas não é, ela vai colocar impróprio. Ah, professor, agora eu não entendi nada. Simples, vamos lá. Tentativa própria.
Aquela tentativa que nós conhecemos do artigo 14, inciso 2. Tentativa imprópria é o que nós chamamos de crime impossível. Professor, mas crime impossível não é tentativa. Sim, mas pode ser chamado também de tentativa imprópria. Olha aí, professor, é chamado de tentativa, mas não é. Então é tentativa imprópria. Vamos dar um outro exemplo. Professor, decadência. Vamos falar um pouco de direito penal e processo penal. Decadência, a decadência própria. Quando o crime se procede mediante representação. E a vítima ou o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, não vai representar no prazo decadencial de 6 meses, em regra, a contar do conhecimento da autoria delitiva. A decadência é um exemplo de extinção da punibilidade, mas eu estou falando da decadência própria. Vamos falar da decadência imprópria? Professor, então é decadência, mas não é. Exatamente, é esse pensamento. Toda vez que o direito penal falar impróprio, significa que é, mas não é. Professor, não estou entendendo. O que é decadência imprópria? Meus amigos, caso a ação penal seja pública e o Ministério Público não apresentar a denúncia no prazo de lei, está especificado esse prazo no artigo 46 do Código de Processo Penal, que é 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto, a contar do recebimento dos autos da delegacia, dos autos do inquérito policial. Professor, perfeito. Se o Ministério Público não apresentar a denúncia, surge uma legitimidade extraordinária da vítima, do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, no caso de morte da vítima. Beleza, professor? Então, se o Ministério Público não apresentar denúncia, essas pessoas podem apresentar uma denúncia? Denúncia não, é queixa-crime substitutiva da denúncia. Perfeito, professor. Até aí está tudo bem, mas eu não estou vendo a decadência imprópria ainda. Calma. Qual é o prazo? Qual é o prazo que a vítima ou o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, caso a vítima tenha morrido, falecido, ou desaparecido, qual é o prazo que ele tem para apresentar a denúncia? 6 meses a contar também do conhecimento da autoria delitiva. Professor, e se a vítima deixar de passar esses 6 meses, vai ocorrer decadência? Vai ser decadência, mas não será um caso de extinção da punibilidade. Será um caso de perda de legitimidade extraordinária. Ou seja, a vítima, ou o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, em caso de morte e desaparecimento da vítima, tem o prazo de 6 meses. Se não apresentar a queixa-crime substitutiva da denúncia no prazo de 6 meses, perde o direito de apresentar e a legitimidade volta de forma exclusiva ao Ministério Público. Professor, então decai, mas não é extinção da punibilidade, por isso que chamam de decadência imprópria. Perfeito, professor. Só fugi um pouco do assunto, agora volta aqui para a omissão imprópria. Bora para a tela, vamos lá. Omissão imprópria é crime omissivo? É, só que não é. Não entendi, professor? Aqui, meus amigos, para deixar muito mais claro para o seu entendimento, aqui vocês estarão com a figura do garantidor, ou a figura do garante. Professor, eu não estou entendendo, como assim garantidor? Omissão imprópria de garantidor. Nessa omissão, o garantidor ele não vai responder por um tipo penal omissivo, ele vai responder por um tipo penal comissivo. Mas por que isso, professor? Porque a omissão dele é relevante. Professor, eu não estou conseguindo entender. Professor, eu não entendi ainda. Primeiramente, meus amigos, vamos devagar. Vamos devagar. O garantidor, ele não vai responder por um crime omissivo, embora estejamos tratando de omissão. O garantidor, ele vai responder por um crime comissivo, como se ele tivesse praticado uma ação, mesmo tendo se omitido. Professor, agora que eu pirei de vez, fiquei doido aqui na minha cabeça. Vamos devagar. Primeiramente, vamos ver quem é esse garantidor.
garantidor. Segundo o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, garantidor é aquele que tem o dever de agir. E o dever de agir incumbe a quem, professor? Olha aí. Quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Quem são essas pessoas que têm obrigação por lei de cuidado ou vigilância? Me dá um exemplo aí. Olha aí, os pais. Os pais têm o dever legal de cuidado e proteção. Quem mais, professor? Quem é garantidor? Quem de outra forma assumiu a responsabilidade. Sabe, você está na praia, você está ali na Ponta Negra, você está tranquilo ali, né, descansado, e de repente alguém chega para você e fala assim, Beto, fica de olho no meu filho aqui. Aí você fala, pô, beleza, vou ficar de olho aqui. O professor Fábio chegou para mim e fala, aí Beto, fica de olho aqui na Valentina. Eu fico de olho na Valentina. Nesse momento, eu assumi a responsabilidade sobre tudo que vai acontecer com a Valentina. Eu me tornei garantidor. Se eu me omitir alguma coisa, vou responder como se estivesse praticando crime. Ai, professor, quem mais assume responsabilidade? Professor assume responsabilidade. Eu estou aqui ministrando a aula, assumo responsabilidade para com os meus alunos. Ah, professor, e agora? Então vamos continuar. Quem mais? Bora botar aqui. Professor, cuidador, né? Quem mais? Quem com o comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Vamos, meus amigos, lembrar de um exemplo, cara, triste no nosso Brasil. O que aconteceu lá na Boate Kiss. Não entendi, professor. Lá na Boate Kiss? Sim. Boate toda fechada, tudo ali, né, com tóxico. Tava tenso o negócio. Não tinha extintor de incêndio, não tinha nada. Mas o pessoal da banda tomou uma ação. As pessoas da banda, um integrante da banda, tomou uma ação que criou o risco. Qual foi a ação? Teto muito baixo, o cara pega e liga um sinalizador dentro do ambiente fechado ali. Ligou um sinalizador querendo fazer aquele show, e de repente tacou fogo, todas as pessoas morreram, todas não, uma grande maioria morreu, e aconteceu aquele aquela situação triste, né? E aí, professor, com o comportamento anterior, ele criou o risco da ocorrência do resultado? Sim, e eu vou dar um exemplo do pessoal da banda, da Boate Kiss. Não sei se Kiss é assim, né? Que se escreve, mas tudo bem, você sabe, né? Da Boate Kiss. Beleza, professor? Já sei agora quem é garantidor. Eu preciso saber, na verdade, é a responsabilidade penal desse garantidor. E toda vez que uma questão perguntar sobre a responsabilidade penal, simplesmente está querendo saber qual crime essa pessoa vai responder. O garantidor, já vimos, responde por um crime comissivo, mesmo que ele tenha se omitido. Não entendi, professor? Garantidor, ele responde pelo crime que deveria evitar. Essa é a responsabilidade penal do garantidor. Responsabilidade penal do garantidor. Ele responde pelo crime que deveria evitar. Ah, professor, eu não estou conseguindo entender, o senhor pode exemplificar? Vou dar outro exemplo triste. Uma mãe, aqui em Manaus, estado do Amazonas, tinha um relacionamento, e o parceiro dela falou, amor, vamos fazer alguma coisa diferente? Aí ela, bora, vou levar minha filha, bebezinha, para o motel para a gente fazer a onda. Perfeito? Vamos lá. Levou a bebezinha para o motel. Ai, professor, que exemplo pesado. Pois é, direito penal, né? Que é algo mais tranquilo, aí estudar outra matéria. Aí tu vai ter exemplo tranquilo, que é direito penal. Estou falando de crime. Então o exemplo é crime. Vamos lá.
levou a criança para o motel, junto com o parceiro dela, e o parceiro, namorado, alma cebosa, filho de Satã, foi lá e molestou a criança. Meteu-lhe o dedo na criança. Porra, professor, é sério que aconteceu isso? Sim. Tacou-lhe o dedo na criança. Quem foi que molestou a criança? O parceiro. A mãe ficou só olhando. Opa. Ela se omitiu? Se omitiu. Mas ela vai responder por um crime omissivo, uma omissão de socorro? Não. Porque a mãe é garantidora. Ela tem que garantir, tem que evitar o crime. Professor, ela é garantidora por quê? Porque ela tem, olha aí, ela tem a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. E aí, professor, como que fica a responsabilidade penal do namorado dela e como que fica a responsabilidade penal da mãe? Vamos lá, devagar. Responsabilidade penal do namorado. Ele praticou uma ação comissiva. Estupro de vulnerável. Ponto. Responsabilidade penal da mãe. Ela era garantidora? Ela era garante? Por um momento ela molestou a criança? Não, mas ela era garantidora. Ela vai responder também por estupro de vulnerável na modalidade de omissão imprópria, porque ela era garantidora neste caso. Ah, entendi, professor. Então, mesmo sem ela nem tocar na criança, ela vai responder também por estupro de vulnerável. Viu? Como a omissão dela é tão relevante, que ela irá responder como se tivesse praticado o crime, porque ela é garantidora. Professor, eu queria um exemplo sobre garantidora. Vamos aqui para o quadro? Vamos lá? Eu queria um exemplo de garantidora. Vou colocar aqui para vocês um vídeo. Olha aí o vídeo. A mãe está cuidando do filho, bacana. Pode ser até uma cuidadora, não sei se é a mãe nesse caso. Ó, colocou a criança na boia. Passar um pouco o vídeo aqui, ela tira uma criança da boia. Deixa eu ver aqui, vou passar um pouco o vídeo. Colocou a criança na boia, a criança está ali na boia tranquila. Pode ser uma mãe ou pode ser uma cuidadora, nesse caso aí, tá, pessoal? Porque ela assumiu a responsabilidade sobre essas duas crianças. Olha só o que acontece aqui, ó. Enquanto ela está de costa, perceba que ela está de costa, a criança virou na boia e começou a se afogar. E ela está ali, ó, limpando, tranquilona. Conta os segundos aí, para ver quanto tempo esse Aquaman ficou aí embaixo. A criança saiu viva, tá, pessoal? Por isso que eu estou brincando. E conta, pode contar. Cara, dá um desespero assistir esse vídeo. Dá um desespero, fica ligado. Cara, criança pequena, tu piscou, dá merda. Tem que ficar de olho sempre. Olha quanto tempo essa criança fica lá embaixo. Ó, até adiantei o vídeo. A criança está lá embaixo. Ó. A outra criancinha está tentando chamar a atenção e a criança está se debatendo lá embaixo. Ó. Agora a criança já está com movimentos pequenos. Já olha aí. Pô, levantou. Professor, agora volta para mim aqui. Esse vídeo dá uma agonia, Esse vídeo, porra, de assistir esse vídeo aqui, fiquei agoniado. Agora volta para mim aqui. Professor, a responsabilidade penal dessa cuidadora, qual é? Se a criança se lesionar, lesão corporal. Se a criança morrer, homicídio. Nesse caso, culposo, tá, pessoal? Ela foi negligente, né? Ela deixou de tomar um cuidado necessário ao reparar as crianças. Tá com boia na piscina. Dá merda, gente. Eu já fui criança também, eu achava um jeito de dar merda. Se não desse, eu achava um jeito. Lembre-se sempre, se você se tornar garantidor, você vai responder como se tivesse praticado o crime. A sua omissão é tão relevante que você responde como se tivesse praticado o crime. Ah, professor, eu acho que entendi. Se você acha que entendeu, vamos fazer uma questão. Vamos praticar. É muito importante você terminar um assunto e praticá-lo. Vamos lá?
Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade, saiu um pouco mais cedo do trabalho e, ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro Frederico mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. Triste, vamos lá. Chocada, ela é mãe da adolescente, tá, gente? Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico. Porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Olha aí. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é... Vamos devagar, vem aqui para mim, vamos ficar aqui na minha tela. Corta para 14, vamos lá para a minha tela. Ela era a mãe. A mãe é garantidora? Sim, ela tem o dever por lei. Ela é garantidora. Se nós estamos com o garantidor, vamos lá. Garantidor. Nós estamos falando de omissão imprópria. De omissão imprópria. Se estamos falando de omissão imprópria, ela responde pelo crime que deveria evitar. Vamos ver a responsabilidade penal. Responde pelo crime que deveria evitar. Responsabilidade penal. Responde pelo crime que deveria evitar. Qual é o crime que ela deveria evitar, meus amigos? Ela vai responder por estupro de vulnerável. Por ela ser garantidora. Ah, professor, mas nem pediu tudo isso na questão. Só queria saber se era omissivo próprio, impróprio, comissivo ou omissivo por comissão. Nós temos a opção omissão imprópria nas questões? Temos. A alternativa A é a resposta correta. Tá bom, meus amigos? Venham para mim agora aqui. Terminamos aí mais uma dica de direito penal para a sua prova da OAB, para o seu concurso, para a sua vida. Meus amigos, valeu, até a próxima.